começar, antes de falar qual é o nosso tema, embora talvez você já saiba, eu vou começar com uma história. E eu não vou projetar a história, senão vocês iam ficar assustados com o tamanho, né? Eu vou ler a história. Então presta atenção, se você quiser pegar seu celular e fazer algumas anotações de coisas que você ouviu, que você achou estranho, ou que você achou legal, fica à vontade. Uma história de introdução. Eu nasci numa grande e boa família. Nada faltava. Aliás, eu fui o escolhido desde o início. Dizem que o segundo de 3 filhos fica sempre meio de lado, mas eu não. Eu sempre fui o único. Até porque meu irmão mais velho e minha irmã mais nova nem sequer saíram da maternidade vivos. Entre 7 e 8 anos de idade, uma medicação destruiu totalmente minhas células que produziam insulina. E eu fui diagnosticado com diabetes. E condenado a ter problemas e limitações pelo resto da minha vida, que por sinal não deveria ser muito longa. Mas eu não. Eu nasci escolhido e nada me impediria. Parti para uma vida normal. Comia de tudo, aprendi a aplicar a injeção sozinho, pratiquei esportes, viajei, estudei, trabalhei, e diga-se de passagem, aos 21 anos eu já fazia grandes projetos e uma grande empresa nacional. Um sucesso, de fato um sucesso. Aos 22 anos eu casei com a moça mais linda que já havia visto, e isso não é exagero. O que mais faltava? Tinha um apartamento próprio, tinha carro, tinha uma certa quantia na conta, e agora ainda tinha a mais linda mulher para formar na família. De novo, sucesso. Aos 24 anos a família aumentou, as responsabilidades também, mas tudo continuava indo muito bem, em todos os aspectos da vida. Celebramos e curtimos nossa nova fase, logo fazendo os passeios, viagens e diversões, agora 3. Tempos depois, outro aumento, agora seríamos 4, e o que era bom ficou melhor ainda. Mesmo com mais responsabilidade, quem sabe com alguns passeios mais curtos, a vida seguia muito bem e as coisas andavam, as coisas se encaixavam. Tinha lá meus 30 anos quando recebi um convite para ir morar e trabalhar em outro país. Claro que, afinal, uma carreira de tanto sucesso não cabia no Brasil. Vamos nós, tudo encaminhado, nada pode me deter agora, certo? Errado. Exceto um grave ataque aéreo conhecido mundialmente como 11 de setembro. Sim, o ataque das Torres Gêmeas destruiu não só o local onde eu trabalharia, mas todo o projeto de vida fora do país. Porém, mesmo não podendo ir, o banco que havia me contratado me pediu alguns exames para que eu trabalhasse por aqui mesmo no país. Ao menos até as coisas se estabilizarem, né? E foi aí que eu descobri que a saúde não estava tão bem quanto eu pensava. Ao contrário, além do diabetes, uma nova doença começava a minar a minha vida e trazê-la para um tempo mais curto. Como assim? Isso não pode ser verdade. Parti em busca de tratamentos e descobri que não seria fácil, mas eu ser vencido? De jeito nenhum. Vamos em frente, eu sou o cara. Com o tratamento e as limitações da doença, muitas coisas aconteceram. Inclusive, perdi oportunidades. Inclusive aquela do banco, lembra? Foi embora. Foram sendo perdidas, mas eu não me entrego e eu vou lutar até o final. Surgiram problemas, internações, dívidas, mas nada que me fizesse desistir. Eu daria a volta por cima, sim, senhor e senhoras.
O tempo passou, a doença foi sendo controlada e hoje é mais uma coisa com quem eu convivo. Muitas vezes nem lembrando que ela existe. Eu tenho uma empresa, trabalho 14, 15, 16 horas por dia, mas também tenho meus tempos de descanso, de passeio e diversão. Tudo anda muito bem. Eu quase ia me esquecendo. A minha vida na igreja sempre foi ativa. Eu sempre fui um bom crente. Eu sempre trabalhei na igreja, fazendo o melhor em tudo. E uma vez até disseram a mim e a minha esposa: vocês são crentes mesmo, né? Participam de todas as reuniões da igreja, de manhã, de tarde, de noite, e quase sempre estão trabalhando. Pois é meio óbvio, né? Afinal de contas, eu sou o cara. O que você me diria sobre essa história? Você acha que é uma história contada por uma pessoa orgulhosa ou por uma pessoa humilde? Bem orgulhosa? Bem orgulhosa. Por que bem orgulhosa? O que te fez pensar que é bem orgulhosa? Fala alto. Ele enaltece ele mesmo. Enaltece ele mesmo. Muito legal. Muito legal. Mas era um bom crente, né? Falou no final que era um bom crente, né? Quase esqueceu do detalhe, né? Era um bom crente. O que mais que me faz, ou que faz você pensar que essa história é uma história de uma pessoa orgulhosa? Todas as conquistas dele foram por mérito dele, não de Deus. Todas as conquistas por mérito dele e não de Deus. Faltou Deus na conversa? Legal. O que mais? Notaram que 2 vezes ele fala: eu sou o cara. Eu sou o cara. Ele é narcisista. Oi? Ele é narcisista. Narcisista. Acho que bastante. Manda o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Grande Roberto Carlos. Muito bom. No capítulo de hoje, a gente vai falar sobre o membro de uma igreja saudável é um servo humilde. Me permita explicar por que eu tirei o seguidor. Porque no título do livro está um seguidor humilde. Mas eu gostaria de ampliar um pouco o que o livro fala, e vocês vão entender lá na frente por quê, e colocar um servo humilde. Joshua Harris, na introdução de um livro chamado Humildade e a Verdadeira Grandeza, ele faz a seguinte declaração: como crianças que brincam usando as roupas dos seus pais, apenas encenamos a humildade. Porém, esse tipo de atitude é inadequado a nós. E ele está falando para crentes. O que ele quer dizer com isso? Ele explica que a gente brinca de ser humilde. Brincar de ser humilde é bem fácil. E a gente faz isso até naturalmente. Sabe aquele negócio assim? Você faz alguma coisa para alguém, de má vontade, é verdade? E a pessoa chega para você e fala: muito obrigado, você salvou meu dia, você fez isso, você daqui. Você fala: tadinho, isso não foi nada. Eu não fiz nada, foi só uma ajudazinha. E por dentro você fala: eu sou o cara, né, cara? Eu salvei o dia dele. Acho que ninguém passou por isso aqui, né? Só eu que existe no dia dele. Isso é vestir roupa de gente grande, sendo criança, e brincar que você é uma coisa que você não é. Simplesmente assim que ele traduz para a gente o que a gente faz, o nosso comportamento de humildade. Uma outra frase desse livro, desse mesmo livro, agora escrito pelo próprio escritor, eu peguei porque eu acho que ela traz para a gente a minha condição hoje aqui. Eu fiquei pensando em algumas coisas, como falar sobre humildade. Gente, só ser muito humilde para falar sobre humildade. Não está na minha praia muito isso aí.
Mas, lendo esse livro, ele fez uma definição que eu achei fantástica. E eu quero me apropriar dessa definição agora. Deixe-me esclarecer desde o início. Eu sou um homem orgulhoso, buscando a humildade pela graça de Deus. Eu não sou humilde. Eu sou um homem orgulhoso, buscando a humildade pela graça de Deus. Eu não escrevo, eu não falo, eu não estou aqui agora tremendo as pernas com uma autoridade no assunto. Eu escrevo como um colega peregrino, trilhando com vocês o caminho preparado para nós pelo nosso humilde Salvador. Só posso me dirigir a vocês com a confiança no grande e gracioso Deus que promete dar graça aos humildes. E nós vamos ver lá na frente que Tiago fala isso. Que Deus dá graça aos humildes. John Stott escreveu o seguinte: em cada estágio do nosso desenvolvimento cristão e em cada esfera do nosso discipulado, o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga. Essas três citações acho que colocam a gente num patamar de entendimento de que humildade e orgulho estão sempre na nossa frente. Sempre. O tempo todo. E a gente precisa ficar dosando o que a gente está fazendo, tendo ciência de que naturalmente não somos orgulhosos, mas que a graça de Deus é suficiente para nos tornar humildes. Vamos pegar uma historinha bem conhecida? O fariseu e o publicano. E como é uma escola bíblica, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Lucas 9 e Lucas 18, do versículo 9 até o versículo 14, e alguém com uma voz forte e bonita vai ler para a gente. Lucas capítulo 18, do 9 ao 14. Enquanto eu tomo água, alguém leia, por favor. Você achou toda essa humildade aqui, forte e bonito, né? Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou, dizendo: eu afirmo a vocês que este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Olha só, o fariseu cheio de orgulho e de si mesmo, e esse si mesmo é interessante no grego, porque ele fala exatamente disso, cheio dele mesmo, querendo, sabe, como se você conseguisse jogar água dentro de você e segurar e ficar mais e mais e mais. Ele em pé, nota o detalhe, em pé, ele dizia: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, eu não sou desonesto, eu não sou como esse publicano, eu não sou como os pecadores, eu não sou como os adúlteros, eu não sou... Umas coisinhas interessantes aqui. Por que ele estava em pé? Não. Ele estava em pé porque era o costume. Nos templos, né?
as pessoas, nas sinagogas no caso, as pessoas ficavam em pé. Lembra quando Jesus foi ler o texto de Isaías? Ele ficou em pé, pegou o rolo do livro e leu Isaías. Então ele estava cumprindo a lei, como um bom fariseu, inclusive. Ele estava cumprindo a lei. Ele foi lá e ficou em pé. E ele disse uma coisa, ele começa de uma forma muito interessante, que às vezes a gente passa por cima. O que ele fala lá onde eu destaquei? Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou assim. Olha que interessante, tem uma vestimenta pseudo de humildade aí, né? Porque ele fala, Deus, muito obrigado. Quase que ele reconhece que ele é pecador, sem vergonha. Não pode falar isso na gravação. Quase que ele reconhece que ele é um sujeito que não merece nada. E ele fala, eu te agradeço, Deus. Só que depois ele entra, como diz na gíria, com os 2 pés no peito, né? Ele fala, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço um monte de coisa. E vamos ser sinceros, hein? Se você pegar a lista do que ele fala que faz, talvez você fique envergonhado. Você fala, eu não faço tudo isso não. Vamos olhar para o publicano? O publicano, ele não tinha coragem nem de levantar os olhos. Não é uma questão mais de ficar em pé, ou de ficar sentado, ou de ficar ajoelhado, ou de ficar deitado. O publicano simplesmente não conseguia levantar os olhos. E a oração dele também começa com Deus. Veja como o coração pode enganar a gente. Os 2 começaram falando sobre Deus. Os 2 falaram sobre Deus. Aliás, o fariseu primeiro colocou Deus lá no começo da frase dele. O fariseu logo de cara disse assim, eu te agradeço, Deus. O publicano não. O publicano ainda esperou um pouquinho, mas ele começou de uma forma bem intensa, dizendo assim, tem misericórdia de mim. Não é? Um outro exemplo muito interessante sobre humildade. Vocês já entenderam que a gente está falando sobre humildade, né? Eu falei lá no começo, é verdade. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo as coisas. O Cântico de Maria. Você conhece o Cântico de Maria? Ele está descrito lá em Lucas. E a gente não vai ler agora. Mas olha essas três partes que eu retirei do texto, só para a gente olhar um pouco para esse tipo de humildade. Maria começa dizendo assim, a minha alma exalta o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou a sua humilde serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoado. Nota que Maria coloca a coisa um pouco diferente do fariseu e do publicano, né? Ela coloca a humildade dela quando ela declara que ela exalta o Senhor, em primeiro lugar, e que ela se alegra em Deus, que é o Salvador. E depois diz, ele observou a sua serva, humilde. E a Bíblia diz lá em Crônicas, se eu não estiver enganado, que os olhos do Senhor andam pela terra buscando os humildes. E provavelmente Maria estava se referindo a alguma coisa parecida com isso. Tiago e João. Tiago e João têm uma história tremenda. Em Marcos 10, de 35 a 39, tem uma cena interessantíssima.
Jesus está andando lá, vem de Cafarnaum, está indo para outro lugar, não sei o quê. Marcos, você sabe que é um livro um pouco menorzinho, então ele está mais perto, digamos assim, o capítulo 10 está mais perto da morte de Cristo. E nesse contexto de Jesus com os discípulos, Tiago e João chegam e falam assim, ó, mestre, nós queremos que nos faça um favor. Jesus diz para eles assim, que favor? Ele diz assim, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à direita, o outro à esquerda. Algum tipo de orgulho e vaidade nisso? Ou só eu que enxergo? Isso aqui é um favorzinho, Jesus, só uma coisinha pequena, o Senhor é todo poderoso, o Senhor tem todo poder, o Senhor sabe de tudo. Bota eu de um lado e meu irmão do outro. Deixa a gente sentar aqui pertinho do Senhor. Nós amamos o Senhor, nós queremos sentar a eternidade toda do teu lado. Era isso que eles estavam falando? Não era isso. A continuação da história mostra que eles estavam pensando num reino terreno. Naquele reino que os judeus esperavam, que o Messias ia derrubar Roma, ia acabar com coisas. E ele falou, olha, o Senhor vai ser exaltado, o Senhor vai ser rei de todo mundo aqui, vai acabar com o Império Romano, não sei o quê, vai libertar o povo e tal. E aí, só faz um favor, bota o meu irmão de primeiro-ministro e eu de ministro da Economia, porque assim a gente domina tudo. No desenrolar da história, você vai ver, e eu aconselho que todos esses textos você lê em casa com calma, mas você vai ver que os outros discípulos ficaram bravos quando eles souberam. E provavelmente deve ter surgido uma briga assim, o quê? Primeiro-ministro, ministro da Economia? Rapaz, para mim vai sobrar o quê? Ministério da Pesca? Não, eu quero ser ministro da Ciência e Tecnologia do Reino de Deus. Eu quero ser ministro da... Ministro do quê? Da defesa. Da Defesa. Relações Exteriores. O Leandro ia querer ser ministro da Comunicação. Surgiu, como diz o meu filho, surgiu um fight entre eles. Né? Que história que esses dois estão pensando aí? E aí Jesus chama todo mundo, reúne a galera, diz assim, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só o que ele fala no versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por muitos. Balde de água fria é pouco. Vamos com gelo logo para esfriar essa turma. Gente, vocês não estão entendendo esse negócio aqui. O negócio aqui é o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. E o detalhe mais importante, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Provavelmente, ou talvez, né? Provavelmente acho que é muito difícil. Mas talvez isso tenha ficado ecoando na cabeça desses dois irmãos, Tiago e João. E quando Jesus foi crucificado, talvez eles tenham entendido de fato o que Jesus queria dizer com dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe o que aconteceu no final das contas? O que aconteceu com Tiago e João? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Espera aí que eu vou entrar no Google, né? Deixa eu entrar no Google aqui e perguntar o que aconteceu com o Tiago e João. Deixa eu dar uma pincelada só. Tiago morreu decapitado por ordem de Herodes. Isso está em Atos. É o único apóstolo que mostra a morte na Bíblia, né? O único apóstolo que mostra claramente como foi a morte. Né? Detalhe, também é o primeiro que fala que foi perseguido e morto. Tiago, que queria
sentar à esquerda ou à direita, Jesus foi o primeiro que foi degolado por Herodes, justamente por testificar do amor de Cristo. João foi perseguido, foi maltratado, foi exilado e provavelmente morreu no exílio. Alguém lê para mim 1 João 3,16. Três 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Será que João aprendeu a lição? Será que ele aprendeu a lição? Depois de ter causado alvoroço, a briga dos discípulos, caramba, quatro, ser perseguido e tal, não sei o que lá, ele escreve o que o Marcelo leu. Mais um exemplo, Paulo. Esse cara é figurinha carimbada, né? E você, quando olhou ali a referência de 2 Coríntios, você fala, já sei. 2 Coríntios é espinho na carne. E de fato. Mas é interessante que Paulo fala assim, pegando só os versículos 6 e 7 desse texto todo, se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato em fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei. Nota o que eu destaquei aqui. Pois não quero que ninguém me dê crédito além do que vê em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, olha o destaque. Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Tem um pastor que ele fala uma coisa interessante sobre esse texto. Ele fala assim, quando a gente lê esse texto, a gente pensa naqueles espinhos da rosa, né? O espinho na carne, aquele espinho na carne. Então. Mas a tradução espanhola diz aguilhão. Sabe que aguilhão? É um baita de um negócio grande, de ferro, pontiagudo. Muito pior do que qualquer espinho de rosa. E Paulo fala assim, esse foi me colocado um aguilhão. Eu não sei, e você, provavelmente aqui, pelo que eu vi, ninguém sabe também, né? Graças a Deus. Doença? Não sei. Paulo tinha doença? Tinha, lógico que tinha. Problema com os outros? Isso Paulo quase não tinha, né? Foi apedrejado porque estava pregando, levantou depois, deu uma sacudida assim, tirou aquele sangue do apedrejamento e falou, gente, eu vou voltar lá para pregar de novo. Teve que sair por, como é que chama? Por sexta, fugindo à noite. Que mais? Naufragou. Como se não bastasse naufragar, foi mordido pela cobra. Né? E eu fico imaginando a cena, Paulo mexendo assim, a cobra, ele assim. Rapaz, escolhe um aguilhão aí. Tem vários. Olha a vida de Paulo, você vai ver tanto aguilhão, que você pode escolher o qual você quiser, vai ser ruim do mesmo jeito. Ele fala assim, para evitar que eu me tornasse arrogante, Deus colocou esse espinho na carne. O fato é que Paulo reconhecia que ele em si era orgulhoso. E que só a graça de Deus poderia colocá-lo no lugar dele. Nem que fosse
utilizando um espinho na carne. Agora eu queria fazer uma pausa aqui para a gente pensar um pouquinho. Se Paulo disse que era arrogante e precisou de um espinho na carne para ser colocado no lugar dele, você se acha melhor do que Paulo? Eu vou dizer da minha parte. Eu acho que um aguilhão não serve. Tem que ser uns 10, 15, 20, talvez 100. Porque se Paulo era arrogante, que dirá eu? Volto para o começo, no prefácio do livro, no início do livro, Humildade, a verdadeira grandeza. Nós somos peregrinos, andando pelo mesmo caminho. E só pela graça de Deus a gente pode tentar ser um orgulhoso, tentando ser humilde. Quero colocar mais uma citação aqui. Richard Baxter. E ele fez a seguinte declaração: ó Senhor, salva a nós mesmos da praga da infidelidade e do coração duro. Senão, como seremos instrumentos preparados para salvar os outros dela? Ou faça em nossas almas o que você nos usaria a fazer nas almas dos outros. Essa segunda parte da declaração de Baxter é muito impressionante. E eu acho que precisa duas coisas para fazer essa declaração. Uma tremenda dependência do Espírito e uma tremenda ousadia. Dá para conviver as duas juntos? Dá. Faça em nossas almas o que você nos usaria para fazer nas almas dos outros. É muito fácil a gente dizer assim: Senhor, transforma o Ricardo, né? Transforma o Duda. Quem mais que eu vou pegar lá? Transforma o Ronaldo. Gente, vocês conhecem o Ronaldo? Transforma ele em Como é que é? Transforma ele em mãe. Transforma ele em Michael. Boa. Agora falar assim: Senhor, me transforma como o Senhor me usaria para transformar o Michael. É outra conversa. É outro patamar. Não é? Deus tenha misericórdia de nós. O último exemplo que eu quero pegar, adivinha quem é? Vocês viram que eu fui tentando dar uma subida leve, porque se a gente colocar só o exemplo de Jesus, já começaria o negócio, está muito alto esse patamar, baixa a bola. Então é bom a gente ver que outros que não foram, além de Jesus, foram exemplos de humildade nos seus problemas também, né? Mas Jesus, eu quero só citar essas quatro coisas aí, que estão basicamente em Isaías 53. Aliás, é Isaías 53. Um servo sofredor. Ele foi desprezado. Isaías 53 usa essas palavras, eu fui coletando do texto. E olha como ele descreve esse servo Jesus, né? Desprezado, rejeitado, ferido, esmagado. Tá bom? Não. Sofreu castigo e recebeu o açoite para que fôssemos, faltou o restante, mas para que fôssemos salvos. Oprimido, humilhado, condenado à sepultura como um criminoso. Gente, você não precisa ser oprimido, humilhado, condenado à sepultura como um criminoso. Mas você precisa entender que um Salvador, que foi tudo isso, que passou por tudo isso,
olhou para você com amor. E olhando para isso, não dá para ser orgulhoso. Não tem como você não se render a Cristo e dizer assim: Senhor, como o publicano diz, tem misericórdia de mim. Olha só, ele foi humilde ao combater firmemente o diabo no deserto, usando a palavra de Deus. Aqui eu já fui para Mateus 4. A cena lá é Jesus no deserto, o diabo vem e começa a aproveitar da situação, né? E você sabe como é que é a história. O diabo chega e fala: eu vou te dar isso se você fizer isso. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Olha, interessante que o diabo chega até a citar as escrituras, né? Ele fala: está escrito lá que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces, então não sei o que lá. Agora, o mais interessante é que Jesus podia ter dado um puff no diabo. Imagina, se eu fosse Jesus, eu falava assim: some. Mas Jesus não fez isso. Humildemente, Jesus respondeu às provocações do diabo, sempre dizendo o seguinte: está escrito. Ele sempre se apropriou do que Deus já tinha colocado e disse: olha, meu amigo, não adianta você vir com esse papo, porque Deus já escreveu isso. E é assim que funciona. Lá na frente, Jesus andando e dando algumas instruções, como sempre ele fazia, ele fala assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. E sabe o que é mais interessante dessa frase de Jesus? Aprendei de mim que sou manso e humilde. É que ele acaba dizendo o seguinte: e achareis alguém falou bem baixinho, descanso para vossas almas. Você já parou para pensar o mundo que a gente vive? Com tanto orgulho, com tanta vaidade, com zero de humildade, o quanto as pessoas se cansam? Eu não aguento mais, a minha agenda é lotada, meu telefone não para de tocar, e não sei o que. É muito difícil ser um alto executivo de uma alta empresa que tem que tomar todas as decisões por todo mundo, mas eu quero um cargo maior. E Jesus dá uma fórmula tão simples. Ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Interessante que às vezes a gente fica pensando assim: mas Jesus está falando da eternidade, né? E a gente traduz mais ou menos isso como: olha, me segue que você vai ser salvo e vai para o céu. Mas eu acho que tem um aspecto bem temporal aqui, dizendo assim: descansa em mim, anda comigo, porque ele estava falando com as pessoas lá. E muitas vezes, quando ele estava falando com as pessoas, estava um alvoroço. Lembra daquela história da mulher que chegou para encostar no vestido de Jesus? Estava um alvoroço, né? Tanto que quando a mulher encosta, Jesus diz o quê? Opa, alguém encostou em mim. E os discípulos falam: peraí, né? O senhor não está vendo aqui o quanto de gente que tem? Olha aqui a bagunça que está isso aqui, ó. O senhor fica andando e falando: olha aqui esses caras tudo junto da gente aqui, ó. É óbvio que alguém encostou. E nas muitas situações que Jesus viu, correria, alvoroço, que ele viu gente tentando fazer as coisas por si mesmo,
ele deixa essa dica, vamos dizer assim, que perpassa o tempo e chega até a gente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Está precisando de descanso? Aprende de Jesus. Quer ser humilde? Aprende de Jesus. Melhor mestre que a gente tem para isso. Né? Você falou alguma coisa, Ricardo? Você está me fazendo uma carapuça então, pé. Você faz esse paralelo entre humildade e a arrogância da pessoa que se acha. Em nenhum momento foi mostrado ali que as pessoas não têm a capacidade que se orgulham. O orgulho é uma alegria daquilo que é. Aí você está trazendo para mim o seguinte: olha, Jesus, para fazer o que ele fez, ele tinha que ser Deus. Mas, mesmo tendo essa capacidade toda, ele fez aquilo que o pai dele desejava. Então, ele colocou-se atrás. Eu lembro de meu pai, na igreja lá, pegando uma moeda bem brilhante, uma moeda bem limpa, né? Brilhava. Tinha uma parede, ele colocava uma vela, a moeda na frente da parede e a moeda fazia uma sombra. Ele pegou depois a moeda, botou atrás da vela e fez um brilho lá, né? Então, a posição que nós colocamos aquilo que nós somos, sem ter orgulho, sem ter arrogância, porque arrogar o que? Arrogar que sou inteligente? O pessoal pode, mas quando ele executa muito isso, atrapalha o serviço. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele é fantástico, é um gênio. Ele falou: vai atrapalhar o trabalho de Deus se isso for na minha frente. Então, o que você está trazendo para a gente é o seguinte: a humildade é um instrumento fantástico para você executar aquilo que você foi preparado por Deus, com a tua capacidade. É que muitas vezes as pessoas ficam felizes de acharem que têm a capacidade. Aí é o orgulhoso. Exato. A pessoa quer até anos. Bom, somos dois então. Porque, inclusive, quando eu levantei, eu pensei na carapuça porque estava até, né? Graças a Deus, porque ele dá essas oportunidades da gente ser confrontado com essas coisas. E particularmente eu louvo a Deus quando ele me dá a oportunidade de estudar um assunto para falar. Porque é nessa hora que eu sou confrontado diretamente com esse assunto. E na maioria das vezes, né, e neste assunto não é diferente, eu descubro quão eu estou distante do alvo. Mas o quanto Jesus encosta e fala: vamos juntos. Está a fim de ir junto? Vamos junto. Em resumo, nada depende de nós. Tudo depende de Deus. Eu acho que a Covid foi a maior amostra disso, né? De repente tinha um vírus circulando que ninguém sabia o que ia fazer, que ninguém, por mais que tivesse inteligência, né, que nem o Ricardo falou, os mega graduados nas ciências e dentro dos melhores laboratórios do mundo, e falaram: e aí, o que a gente faz com esse bichinho que não tem perna, não tem braço, mas está destruindo tudo? Humildade não tem a ver com a vestimenta ou com a posição social que você ocupa. Humildade tem a ver com o coração, especialmente com aquilo que Deus vê no seu coração. Eu tive a oportunidade, trabalhando numa empresa, de visitar o dono do que eu considero uma das maiores empresas do nosso país. Se você já viajou de avião, você consumiu o produto dele. Não importa se a viagem foi pelo Brasil ou fora do Brasil. Se você vai no supermercado, você vai certamente comprar um produto dele. Se você for num restaurante, você vai consumir um produto dele. Se você for num boteco de esquina, você vai consumir um produto dele. Você só não vai consumir o produto dele se você for pôr gasolina no seu carro. Isso ele ainda não faz. Mas assim, ele tem braços em tudo, praticamente tudo, especificamente na área alimentícia. Eu lembro que eu cheguei para a visita, a gente tinha marcado 9 horas da manhã, e eu cheguei uns
10 minutos antes, o que não é muito comum, porque eu sempre chego 10 minutos depois, né? Mas assim, eu cheguei uns 10 minutos antes e fui na portaria da empresa e disse, eu vou falar com o fulano. O porteiro simplesmente disse para mim assim, ele ainda não chegou, você espera aí. E nem abriu o portão para esperar lá dentro, era lá fora na calçada. Eu estava com uma outra pessoa que conhecia esse senhor, e essa pessoa disse assim, bom, vamos esperar. De repente passou um carro velho, mas belíssimo, conservado, mas velho, e entrou no estacionamento. Essa pessoa que estava comigo enquanto o fulano chegou. Eu falei, aonde? Ele falou, não, acabou de entrar no estacionamento. Eu falei, imagina, com aquele carro. E nós entramos para conversar com ele. Eu descobri que não era só uma questão do carro, era uma questão da pessoa. Pensa numa sala 2 vezes maior que essa, ou 2 salas dessas, cheias de mesa, com tudo quanto é nível de pessoa trabalhando, desde o office boy até as coisas. E a mesa dele ficava no cantinho lá, e ele trabalhando junto. Eu falei, cara, a primeira vez que eu entrei numa empresa que um grande executivo está no mesmo salão que o office boy está também. E eu vi esse cara, eu fui visitar a fábrica com ele, e eu vi esse cara cumprimentando cada pessoa de um jeito amoroso. Deixa eu correr um pouco aqui, porque agora que eu vi que a gente está em cima. A humildade está ligada ao esvaziamento. A humildade tem a ver com o conhecimento de Deus, com o reconhecimento da sua grandeza e do seu poder. Eu acho que já ficou claro para a gente que humildade não é o que eu faço, humildade não é o que eu quero, humildade não é o eu, humildade é Deus. O único movimento que eu faço para ser humilde é me colocar debaixo da graça de Deus. E pensando nisso, eu queria que a gente terminasse da seguinte forma. Filipenses, Colossenses, Timóteo, Pedro, são livros que falam explicitamente sobre a relação na igreja entre os irmãos. De uma forma ou de outra, todos eles dizem em humildade. Sirvam em humildade. Eu quero terminar fazendo 2 desafios. Primeiro, como que eu posso servir humildemente ao meu irmão? Como que eu posso servir humildemente aquele que senta do lado, ou senta na frente, ou senta 20 bancos para lá, não, cadeiras para lá, né? Bancos é muita coisa. Cadeiras para lá. Como que eu posso servir aquele que está necessitado hoje? Como que eu posso ser um exemplo da humildade de Cristo dentro da igreja local? Lembra que nós estamos falando de igreja local. A segunda coisa que eu queria que você guardasse e fosse desafiado é: como eu posso, e aqui eu vou tocar na parte que o livro chama mais atenção, como eu posso participar humildemente de uma igreja local, ou como eu posso me portar numa igreja local com relação à sua liderança? Poucos domingos atrás, acho que 4, talvez, nós tivemos uma eleição de presbitério. Nós tivemos um processo que nós fomos desafiados a orar para que Deus levantasse pessoas. Nós tivemos um processo em que nós estudamos basicamente
dois livros, dois textos da palavra de Deus, que falavam da forma como o presbítero deve se portar. E nós chegamos ao ponto de eleger os presbíteros. Minha pergunta e é a pergunta que o autor, ele diz uma coisa: não faz sentido você escolher uma liderança para a igreja e não seguir a liderança. Não faz sentido você escolher líderes e depois simplesmente falar assim: esse cara, eu não escuto o que ele fala. Esse cara aí não é bom, não. Esse cara foi um erro. Alguém que não fui eu deve ter colocado o nome dele. Isso não quer dizer que os líderes podem fazer o que querem. Isso não quer dizer que os líderes têm carta branca para errar. Mas isso quer dizer que dentro dos padrões bíblicos, os líderes são colocados por Deus, em última análise, para conduzir a sua igreja local. E dentro dos padrões bíblicos, os membros de uma igreja saudável seguem o líder, ou os líderes, apoiam os líderes, amam os líderes e ajudam os líderes, inclusive quando eles erram. Não passando a mão na cabeça, mas com humildade, corrigindo os líderes naquilo que eles precisam ser corrigidos. Gente, sabe qual é a única coisa que a gente tem em comum? Pensa aí. Todo mundo é pecador. Todo mundo falha. Todo mundo erra. E pela graça de Deus, vocês disseram assim: olha, talvez esses caras sejam os melhores líderes, as melhores pessoas. As melhores pessoas não, as pessoas que Deus quer que liderem a igreja. Eu sou tão pecador e tão errado quanto qualquer pessoa que está chegando agora na igreja, quanto qualquer pessoa que está... Enfim. A única coisa que me diferencia de um pecador com quem eu cruzo na rua todo dia é a graça de Deus. Que um dia eu falei: sim, eu entendo que eu sou pecador, que eu preciso do Senhor, e que na minha vida nada vai sair direito se o Senhor não botar a mão. Essa é a única diferença entre eu e qualquer outra pessoa que esteja no mundo aí. Porque as minhas tendências e as minhas inclinações são as mesmas de qualquer pessoa do mundo. A diferença é quando você coloca isso aos pés de Cristo e fala: Senhor, me ajuda, porque eu estou lutando aqui para não ser assim. E essas pessoas que estão aí no mundo, elas precisam entender que Jesus morreu, não veio para ser servido, mas veio para dar sua vida por elas, por mim, por você, por essas pessoas que estão aí precisando da salvação de Jesus. Pensa nisso. E eu espero que você saia desafiado não a qualquer coisa menor do que servir a Jesus, reconhecer Jesus, reconhecer que você depende dele e usá-lo como seu padrão, como aquele que deve ser seguido, não porque ele foi bonzinho, não porque simplesmente porque ele veio ao mundo, mas porque ele não veio para servir, para ser servido. Ele veio
para servir e para dar a vida por você, por mim, por nós. Amém? Amém.